Olá pessoal, Prof. Aimoré de Matemática. Vamos estudar a demonstração da lei dos senos. Dado um triângulo quaisquer, não obrigatoriamente sendo retângulo, vale a lei dos senos, que consiste na relação A sobre seno alfa, B sobre seno beta, igual a C sobre seno gama, que é igual a 2R. A, alfa, B, beta, C e gama são pares de lados e ângulos opostos nesse triângulo dado, e 2R é o diâmetro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Não importa qual é o formato do triângulo, você sempre vai conseguir circunscrever uma circunferência nesse triângulo, então esse desenho ele é sempre possível, ok? Nós vamos revisar um conceito e esse conceito ele vai ter dois desdobramentos. É o conceito do ângulo inscrito na circunferência. Quando você tem uma circunferência e você desenha um ângulo inscrito, ou seja, o vértice desse ângulo está sobre a circunferência, esse ângulo determina um arco e a medida angular desse arco é o dobro da medida do ângulo inscrito. Então nós temos essa relação de alfa e 2α, ou seja, se o ângulo é 50, o arco vai medir 100 graus, tá? 50 graus, 100 graus, medida angular. Não é medida de comprimento, ok? Se eu tenho um ângulo de 10 graus, eu vou ter um arco correspondente a 20 graus, medida angular. E aí a primeira consequência disso é essa daqui, ó, quando eu tenho um triângulo retângulo inscrito na circunferência. Para eu ter um triângulo retângulo inscrito na circunferência, a hipotenusa desse triângulo vai ser o diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro ele vai dividir a circunferência ao meio. O arco total da circunferência é de 360 graus. Se está dividindo ao meio, é 180 para cada lado. O arco de 180 graus, que é a semicircunferência, vai me dar aqui um ângulo de 90 graus. E a segunda consequência disso é o conceito de arco capaz. O arco capaz é o lugar geométrico que vai ter todos os ângulos inscritos que vão comportar, que vão determinar um mesmo arco. Todos esses ângulos inscritos vão ter sempre o mesmo valor. Então, se você tem dois ângulos e eles estão descrevendo o mesmo arco, e aqui eu estou desenhando uma corda também, né? Arco sobre a circunferência, corda, segmento aqui entre os pontos de origem e final do arco. Esses ângulos que vão determinar ou o arco ou a corda, eles sempre vão ser iguais, congruentes, ok? E eu vou mostrar isso de modo claro, de modo dinâmico, com o GeoGebra, que é um software de geometria dinâmica. No caso aqui, ó, eu posso movimentar, eu tenho liberdade de mexer nos pontos, nas partes que me interessam. À medida que eu vou mexendo, o ângulo continua o mesmo. É o ângulo inscrito. Por quê? Ele sempre é a metade do arco. O arco não mexeu, o ângulo não vai alterar a medição. Essa reta aqui, que parece que está atrapalhando, ela está passando bem pelo centro da circunferência. Então ela caracteriza aqui um diâmetro. E aí eu vou puxar essa pontinha aqui para ficar sobre a reta que passa pelo centro. O CE agora é um diâmetro. E aí qual é a medida do ângulo? 90 graus. E aqui eu tenho um triângulo retângulo. E agora eu vou mostrar a ideia do arco capaz. O arco GH, ele tem a corda GH também. E aí agora eu vou marcar os ângulos. Vou desenhar vários ângulos e aí vocês vão perceber que todos eles têm a mesma medida, que por acaso é de 45 graus. Se eu mexer no arco, eu mudo os ângulos, eu mudo todos os ângulos, porque todos os ângulos estão amarradinhos. Então eu tenho aqui, ó, a ideia do arco capaz. Muito bem. E agora, como é que eu vou utilizar esses conceitos, né, para a minha lei dos senos? O que vai acontecer aqui? Olha, eu peguei aqui o mesmo triângulo, só que eu só destaquei um dos lados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar um segmento que vai ser o diâmetro da circunferência. Então aqui 2R. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto novo que eu acabei desenhando e eu vou puxar para esse lado que está em destaque. E aí agora eu tenho aqui um ângulo alfa, que já estava pegando essa corda A, tem um arco aqui, né? E aí esse ângulo também está pegando aqui, ó, o mesmo arco, a mesma corda. Então aqui também vai ser alfa. E por que eu estou focando na questão da corda e não do arco, como o conceito estava me dizendo? Porque pode, e porque aqui, ó, eu foco no triângulo retângulo gerado. Por que é triângulo retângulo? Esse 2R é o diâmetro. Então aqui, ó, 90 graus. Então o A é um cateto oposto e aqui o 2R é a
hipotenusa. Então, o seno do alfa, cateto oposto A, sobre a hipotenusa 2R. Puxando para cá, sobre 1, cruza, 2R vezes seno alfa igual a A. Isolando 2R, eu vou jogar o seno lá para baixo. Então, vai ser A sobre seno alfa. Quem tem boa memória já vai ver que essa aqui é a primeira parte da lei dos senos. E o resto? Eu vou repetir esse procedimento, mas agora focando em outros lados. Pego e desenho o diâmetro, e aí eu ligo com a outra ponta dessa corda que está em destaque. Ângulo beta, esse ângulo aqui então também vai ser beta. E aqui o lado B, sendo cateto oposto ao beta. Então, seno beta igual cateto oposto B sobre hipotenusa 2R. 2R seno beta igual B sobre seno beta. E por último, mais uma vez, um novo triângulo, mesmo triângulo, mas destacando novos lados. Puxei aqui diâmetro, puxei aqui a outra extremidade do arco. Esse ângulo aqui que já enxergava o lado C, aqui também enxerga o mesmo lado C, aqui é gama. Seno gama vai ser C sobre 2R. 2R seno gama igual a C. 2R igual C sobre seno gama. E aí o que acontece? Esse 2R, quando a gente usa a fórmula normalmente, a gente nem liga para ele, mas ele é fundamental. É o único que aparece em todo o desenvolvimento. Então aqui, 2R A sobre seno alfa, 2R B sobre seno beta, 2R C sobre seno gama. Já que todas essas razões são iguais a 2R, elas são iguais entre si. E aí nós chegamos na nossa fórmula como nós gostaríamos de chegar desde o início, beleza? É uma fórmula aparentemente estranha, porque você tem 3 sinais de igual, você tem 4 membros, mas não é assim que nós aplicamos no cotidiano. Nós aplicamos sempre de 2 em 2 membros. Então você usa A sobre seno alfa igual a B sobre seno beta, ou você usa A sobre seno alfa igual a C sobre seno gama, ou qualquer variação, sempre pegando 2 desses membros, beleza? Um grande abraço, bons estudos, um grande abraço a todos, Prof. Aimoré fica por aqui. Valeu, tchau.